Gabriel, Colossenses capítulo 2, versículo 14. Eu vou dizer para vocês que esse assunto aqui dá um livro. Pastora Dani, esse assunto dá um livro. Pode desenrolar, hein? Obrigado, Cadu. Então, a minha linguagem não tem aí, mas eu vou na de vocês então. Colossenses 2, versículo 14 diz assim: presta bem atenção, que essa é uma palavra que de repente na faculdade teológica você não vai aprender, pode cair no negócio. Deu, Paulinho? Então, porque ela tem muitos detalhes. A apóstola Dani mandou um beijo para vocês, mandou dizer que os ama, tá de molho. Eu acho que eu que preciso de um dia de princesa agora, que tá punk, macho. Lavar, passar, cozinhar. Agora eu sei a raiva que Dani passa com o Miguel. O pé de meia tá aqui, o outro tá lá, a cueca sumiu não sei para onde, a bermuda não... E agora é assim, eu vejo Miguel passeando com a minha roupa. Vai voltar, essa camisa é minha, bota. Ops, essa meia, esse perfume, ops, volta. Santa mulher, apóstola Dadá. Olha o que a Bíblia diz: e cancelou a escrita de dívida. Gente, presta bem atenção, e vai valer a pena você ter vindo aqui hoje. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que era contra nós. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente, quando triunfou sobre eles na cruz. Fecha os olhos um pouquinho. Amigo, o Espírito Santo, com certeza há algo poderoso a ser liberado sobre as nossas vidas nessa noite. Com certeza essa noite sairemos daqui empoderados a nos tornarmos tudo aquilo para o qual o Senhor nos criou a ser. Com certeza essa noite será uma noite poderosa, uma noite revigorante, uma noite refrigeradora, uma noite aonde cordeiros serão transformados em leões, leões em águias, porque eu acredito que há uma unção poderosa nesse lugar. Muito obrigado a Deus, porque a cédula que estava escrita, a cédula de dívida que foi escrita contra nós, foi estilhaçada na cruz, e por isso somos livres em nome de Jesus. Vamos só entender isso aqui rapidinho. Volta o versículo 14 lá para mim, Gabriel. Gente, o que é cédula de dívida? Eu não vou perguntar, né? Mas quem sabe? Quem já fez empréstimo em banco, quem já... Na época do pastor Nil, da pastora vovó, não tinha empréstimo online, era promissória. Os anos 80, anos 90, mais de 40, era promissória. Então o cara tinha que assinar o papel, né, seu Sereno? Assinava um papel ali, atestando assim: olha, estou devendo. E o que acontecia, Rafa? Quando o cara ia lá e pagava, você me fez falta. O que acontecia, pastor Zé? A pessoa, Marta, recebia aquele documento que assinou, pastora Bruna, e rasgava ou arquivava. Sim ou não? A galera que comprou carro, compra carro, quando termina de pagar o boleto, mas eu quero profetizar que você vai comprar o seu carro à vista, tá? Sem boleto. Eu vou falar de novo. Eu profetizo que você vai comprar seu carro à vista, sem boleto. Então, na verdade, eu quero profetizar. Eu vou profetizar o que eu já vivi, tá bom? Eu acho que nesse tempo de viver eu já ganhei uns 8 ou 9 carros. Só máquina. Aí pergunta assim: cadê os carros, Enéas? Cadê os carros, Enéas? Dei tudo também. Hoje eu tô ali, ó, na moto do meu genro. Uma PCX, tá aqui, ó. E é emprestada. Ali você completa R$26, você enche o tanque, eu ando o mês todo, amigo.
E eu já avisei a ele, depois que eu botar um rack de prancha nessa moto, não devolvo mais. Até eu já tive vontade de dar essa moto umas 3 vezes, mas não é minha. Já tive, ó, uma vez foi pro seu filho. E se Deus mandar o tal do meu, eu quero nem saber, ele que se lasca depois para lá. A mulher dele está lhe ouvindo. Eu tive vontade de 3 vezes daquela moto. Eu falei, Deus, é da minha carne. Eu não entendo esse negócio não. Mas eu quero profetizar que você, à vista, não vai ter cédula de dívida não. Mas o que é uma cédula de dívida? É o documento que prova que você está devendo. O nome já diz isso. E agora o texto diz aqui, Paulo dizendo que havia sido riscado o escrito de dívida que havia contra nós. Interessante é que a morte de Jesus na cruz, ela cumpriu as exigências da lei escrita em Êxodo capítulo 20. Domingo nós lemos aqui, Henrique, né? João capítulo 1, versículo 17, que a lei, ela foi dada por intermédio de Moisés. Ou seja, Deus, ele queria, Débora, estabelecer algumas coisas, mas ele queria, Dani, ele queria relacionamento, tia Sandra. Mas o povo, Miguel, não quis chegar a Deus. Então entenda algo que eu vou falar para vocês aqui, Luiz, olha isso. Numa casa onde tem muito regulamento, é porque o relacionamento é fraco. Você consegue entender que Deus, ele não queria regulamento, ele queria relacionamento. Mas o povo não quis, Fabio, o povo queria distância. E eles tiveram medo, e eles falaram assim, não, Moisés, fala você. Por quê? Porque eles não queriam aproximação. E aí, necessário foi, Carlão, que Deus escrevesse em tábuas de pedra. Por que, pastor Vinícius? Por que, pastora Larissa? Porque ele queria ter relacionamento, mas o povo não quis, pastor Aquino. Então, quando a Bíblia declara, estou dando só, como é que fala mesmo? Na minha época era sinopse, agora é como? Spoiler. É isso mesmo? Hã? É diferente? Tá, o que é então? A sinopse é a descrição do que você vai assistir, mas já é uma coisa já pré-feita ali e não necessariamente te dá um spoiler daquilo ali. O spoiler é quando você entrega o conteúdo de fato, você fala o que é mesmo. Sim. Então estou fazendo os dois, eu sou maximizado, a sinopse e o spoiler. Tá vendo? Gente, não tenha vergonha, quando você não souber, Deus vai levantar sempre alguém capacitado do seu lado para te completar. Não é vergonha dizer que não sabe não, vergonha é falar sem saber, não é não? Muito obrigado, Pedro, meu querido ursão. Eu te vi correndo de moto essa semana, eu ia até falar para sua mãe, te vi, você não me viu, você quer que eu diga onde? Na rua do FM Salgado, saindo de um prédio, você embarcou na sua moto, naquele semáforo de frente para o posto Ipiranga. Ah, eu sei que foi, porque eu estou te falando, eu estava atrás de você. Foi, acho que foi. Ei, mas olha aqui, João capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz que a lei, o que é lei? É um conjunto de regras, de relacionamentos. Mas como o povo não queria relacionamento, Deus falou assim, então toma a lei. A lei é algo, mas ela é fria, ela é impessoal. Agora a Bíblia diz, reverenda Bia, que a graça veio. Nani, se a lei foi entregue, a graça veio. Por quê? Porque a graça, pastora Vivi, a graça, Alexandra, não é uma coisa, é alguém. A graça é quente. A graça, ela é cheia de graça, ela quer relacionamento. Mas a Bíblia agora diz para mim, para você, que a morte de Jesus na cruz foi o que removeu tudo isso. Pastor Nicolas, olha, te botei numa furada boa hoje, né? Viu, pastor Júnior? Falei que podia me dar um monstro se eu tivesse. Pode mandar buscar meu monstro. Cadê meu monstro? Por favor, pode pegar lá. Eu sabia, eu fiz a lição de casa direitinho, vou ganhar um monstro, né? Tem um empadão de camarão guardado e também, mas não quero depois. O lanche é completo, o povo aqui não falha, o povo é... Mas presta bem atenção, vamos nós aqui, porque o pau vai quebrar, irmão.
que é dívida? Dívida, na verdade, é uma quantia que se tem que pagar a alguém. E quando que essa dívida foi escrita? Lá no livro de Gênesis capítulo 3. Só que eu estava em casa lendo isso aqui, querido. Apocalipse capítulo 20, eu vou dar algumas referências, não vou ler, mas pode botar aí, Biel, Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Olha o que a Bíblia diz: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Depois vi um grande trono branco e aquele que neles estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, e em pé, diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava escrito. Você sabia que algo havia sido escrito? O que é isso? Alguém já foi preso aqui? Tirando eu, mais ninguém? Ninguém nunca foi preso, gente? Glória a Deus. A turma que tem 17 aí, ó, faz bagunça não, que agora, ó. Então presta bem atenção. Eu não vou querer água não, obrigado. Vem até com canudo, eu vou beber sem canudo. Obrigado. Isso é bom demais. Pô, zero açúcar. Ô, Júlio, tô vendo a lata de zero açúcar, Vinícius. Isso é coisa sua, não? É bem, né? Está repreendido. Sua língua, fofão. Ei, olha para mim. O livro havia sido escrito, então estou provando para você, em casa você estuda. Que livro é esse que Paulo está falando? O livro aonde o diabo usava como carta na manga nos acusar. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Qual é o motivo que o diabo tem para te acusar? Eu não sei, mas o pretexto dele hoje é a acusação, como de sempre foi. E aí, quando eu comecei a ler isso aqui, bota aí Mateus capítulo 5, versículo 17, porque eu tenho uma palavra profética muito cultural, muito profética para a sua vida. Vinculado a isso, Mateus 5,17, a Bíblia diz assim: quem está dizendo? Jesus. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim aboli-los, mas porque eu recebi algumas perguntas, tipo assim: então quer dizer que Jesus veio para acabar com a lei? Não, querido. Por que a lei foi estabelecida? Para que a lei pudesse ressaltar o pecado. A lei não veio para acabar com o pecado, porque assim, mas a lei foi criada para limitar. Nisso, aonde há limites, há medo. Sabe quando a criança e o pai falam assim: ó, se você botar a mão ali, não é assim que funciona, Priscila? Se você botar a mão ali, mas tem pai e mãe que fala, mas não faz nada não. Eu às vezes nem falava, eu só fazia. Pode perguntar para a pastora Júlia aí. Às vezes eu falava assim: Júlia. Aí minha sogra ficava assim: e Enéas, pai palhaçado, você só fala. Eu falei: ó, eu estou avisando, e vai chegar um momento que eu vou parar de falar. Aí do nada, pensa, Emanuel, aquele dia que você chega do surf, que você está tranquilo. Denis, ninguém aqui nessa igreja surfou de madrugada igual nós surfamos. E nunca mais nós surfamos mais. Será que você consegue? Será que vão deixar? Você já não se manda. Vamos tentar? Vamos. A gente saía para surfar de madrugada, sem ninguém na praia, só nós. Você vê o nosso nível de sanidade. Aí quando eu chegava de um surf desse, que o sol estava maravilhoso, o dia, sabe, lindo, eu olhava para a Júlia e falava: hoje é o dia de eu te pegar. Por quê? Porque meu coração estava puro, não tinha raiva, não tinha, sabe, aquele sentimento de
Aí falava, Júlia, chega aí. Tadinha, a bichinha vinha. Oi, papai. Eu falei, vem cá, papai quer falar com você. Vamos ali no banheiro. E tira a roupa. Ai, papai, eu te amo. Lembra da Chiquinha, do Chaves? Ai, papaizinho lindo, eu te amo tanto. Era o dia que eu pegava e ó, toma aqui, ó, pá. E outra, soletrando a Bíblia. O que a Bíblia diz? O pai corrigiu filho que apanhava em sílabas. Ela está aí, pode perguntar a ela. Mas agora nós vamos ver, Jesus ele não veio abolir a lei. Ele veio cumprir, como? Se colocando em nosso lugar. E aí eu entendi que tudo que Jesus fez foi para nos livrar da vergonha. Mas eu não digo vergonha, timidez. Vergonha, Sandro, acanhamento. Eu digo constrangimento público, Samuel. E aí me veio à memória um texto de João capítulo 8. E agora, prestem bem atenção. João capítulo 8, versículo 1. Até que não é ruim não, sem açúcar, hein? Mas se tivesse uma colher de açúcar aqui até melhor. A Bíblia diz assim: Jesus, porém, agora presta muita atenção, gente. Eu vou dar uma acelerada aqui, mas presta muita atenção. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se sentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você, o que tem a dizer? Eles estavam usando essa pergunta para testá-lo, a fim de terem fundamento para acusá-lo. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, eles ainda insistiram. Ele se levantou e disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no... Vai, Biel. Os que ouviram, acusados pela consciência. Você vê que Jesus não acusou ninguém. Foi a? Jesus não acusou ninguém. Foi a? Eu, na minha caminhada psicológica, eu costumo dizer que a nossa mente é o tribunal da nossa alma. Eu acho que o pior nível de condenação é aquela que você faz ou se dá a si mesmo. A Bíblia diz aqui agora: foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou: eu também não a condeno. Vá e de agora em diante abandone a sua vida de... Vamos lá. Eu vou pedir Gabriel para colocar alguns versículos ali, são um pouco, acho que 3 ou 4 para referência. Vai ser uma palavra muito inteligente. Presta bem atenção. A Bíblia diz que Jesus havia voltado ao templo. Só que a Bíblia diz que Jesus estava em si. Você pode ser Jesus para nós hoje? Domingo passado eu peguei apóstolo Betão. É porque Betão hoje vai ser o fariseu. Eu gosto de trabalhar só com os santos. Está sentado, ensinando. Ensina aqui, ó, que aqui precisa aprender. Aqui precisa aprender. Aqui precisa. Meu evangelista não, mas meu levita aqui. Parece o xaropinho ele, do ratinho. A barriga cheia de coxinha, ó. Ó, Jesus estava ensinando. De repente a Bíblia diz: por favor, senhor fariseu. Precisa de mais alguém com cara de fariseu.
Por favor, pastor Carlão, eu preciso usar os pastores. Por favor, pastor Zé. Vem, pastor Zé. Por favor, pastor Vinícius. Vem, eu preciso de fariseu. Olha, esse fariseu está de talite e tudo, hein? Oh, Jesus estava onde? Sentado no templo ensinando. A Bíblia diz que chegaram quem? Os fariseus. Mas eles não chegaram sozinhos. Aí atrás. Ele perguntou: cadê a mulher ali, ó? Pode ver. Não. Não foi assim, não. Eles vieram arrastando mesmo. Vem puxando, irmão. Aí é forte. Devagar que ela tem um joelho bichado. Parou aí? A Bíblia diz que eles pararam com aquela mulher. Eu imagino que ela ficou jogada no chão. Já estava pronta para te jogar, né, nega? Aí sabe. E eles começaram a interrogar Jesus, dizendo: mestre, esta mulher foi pega em pleno ato adulterando. A lei de Moisés, olha só, fariseu que se preza, ele vai querer acusar, Dodô, usando a própria palavra. Eu quero que você me prove qualquer pessoa que tenta contra outra fora da palavra. Sabe por quê? Porque vai ser aqui, ó, foi aqui que o diabo veio, o evangelista Luiz, evangelista Alain, para poder perturbar o homem, a mulher. A minha avó falava: olha, vocês precisam conhecer Bíblia, porque crente não conhece Bíblia não. Como que a gente bagunçava, como é que é o nome das escolas mesmo? Embaixador do rei, mensageira, aqui ó, na palavra, querido. Um bando de demôniozinho recitando Bíblia. Aí eu estava conversando com o Sandro, falando com ele, João Vitor e Felipe lá fora, falando sobre os seminários que tinham lá no centro de feitiçaria. E aí no dia seguinte ele vai e me manda a mensagem de uma propaganda convidando a galera para vir aprender a verdade da luz. Mas aonde? Lá. Agora eles usam a palavra e dizem assim: olha, mestre, a lei, o que é lei? A lei é um conjunto de regras. A lei de Moisés nos diz que... Aonde está essa lei? Levítico capítulo 20, por favor, Gabriel, versículo 10. Levítico 20, versículo 10. Se um homem cometer um adultério com uma mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Mas interessante é que a Bíblia diz que eles apresentaram um mamu. Cadê o homem? Segundo, é cultura. E funciona assim. Para que seja caracterizado um flagrante delito de adultério, é necessário, Marta, que mais de 2 ou 3 pessoas visualizem um ato na hora. Pergunto eu: qual a probabilidade de um casal em pleno ato de adultério seja surpreendido por uma renca de pastores? Fala para mim. Nós estamos brincando aqui, mas fala para mim, começa a encaixar as peças aí. Evangelista Nildo, isso prova para mim e para qualquer um que foi armação. Sabe por quê? Porque as pessoas, quando elas não conseguem provar nada contra você, elas são obrigadas a criar. Eu vou falar de mim, tá? 2016 ou 2015, eu já falei o que fizeram com a Júlia, que tentaram fazer com a Júlia. Mas eu recebi voz de prisão naquele templo do âncora lá, ó, por abandono de capaz, lesão corporal, maus tratos, em nome de Júlia e de Miguel. Conselho tutelar foi lá para me prender. Polícia, tomei tapa na cara de polícia na rua. Fui chamado de safado. Tô mentindo, Júlia? A Júlia com 14 anos, a gente teve, eu acho que 14 ou 15,
A gente teve que mandar embora para morar em Minas Gerais, porque foi algo terrível. Aí pergunta você, lembra disso, pastora vovó? 3 de agosto de 2016, você lembra, Carlão? Eu fui para uma audiência no fórum onde eu estava sendo reclamado, o réu, por lesão corporal, abandonos e maus tratos incapazes em nome dos meus filhos. E quando eu cheguei, rapaz, Deus é tão bom para mim, rapaz. Eu acho que Deus pensou assim, eu já tirei esse neguinho de tanta enrascada quando ele era bandido, agora que ele, né, está caminhando na presença, vou dar mais uma chance a ele. Eu estava sentado na recepção do fórum, chorando. Eu tinha reunido os pastores da igreja na época. Falei para eles, olha, a situação é essa. Quem estava comigo até no dia que eu recebi a voz de prisão foi o pastor Raul. O policial militar não me prendeu, porque o sargento me conhecia. Ele falou assim, você está doido, eu vou levar Enéas preso como, rapaz? Já viram aquele filme, Meu Passado Me Condena? Nós tínhamos uma história junto, tipo a história minha com o Vinícius. Posso falar não, o nome do cara, o cara é um homem de lei, né? Um homem da lei. O cara hoje eu acho que é tenente, alguma coisa assim, mas é parceiro. Ele falou, rapaz, vou prender Enéas como, rapaz? Ainda mais hoje que Enéas é pastor, rapaz. Ele falou assim, eu queria ver você prender Enéas lá atrás, lá, nos anos 90, que vai. Só que ele falou assim, não vou. Aí o que aconteceu? Eu mesmo me apresentei, Luiz. Mas eu reuni os pastores e falei, gente, ó, a situação é essa. Audiência, 3 de agosto de 2017. Dia do meu aniversário, pastor Evandro. Eu fui pro fórum. Eu fui tranquilo. Mas rapaz, eu estava com uma vergonha. Gente, eu levei cusparada na minha cara dentro do mercado âncora. De crente. Os caras cuspiram na minha cara e falaram assim, você, safado. E cuspia mesmo, cuspiram, 2 vezes cuspiram na minha cara. Uma vez um irmão aí passou por mim, me agrediu também. E eu poderia ter revidado. Não revidei. Porque eu tive uma experiência terrível com isso. Mas eu sentado naquele fórum assim de cabeça baixa, daqui a pouco passa uma pessoa, olha para mim e fala assim, ué, o que você está fazendo aqui? Eu falei, rapaz, eu vim para uma audiência. Audiência? Falei, é. O que é audiência? Falei, essa aqui, mostrei o papel. Ele, caramba, neguinho, o promotor do seu processo sou, olha isso. Eu falei assim, rapaz, o promotor do seu processo sou eu. Qual é o papel do promotor? É acusar. É juntar provas, pastor Isaías, e acusar. Ele, você, Enéas, tá maluco, é você, Enéas? Eu falei assim, sou eu. Ele falou, rapaz, eu sabia que esse nome não era estranho. Eu falei, você lembrou, né, miserável, da época de escola técnica, eu te dava cola, desenho mecânico, física. Ele falou assim, cara, eu não acredito, Enéas. Eu falei assim, ó, já vou te dar logo um papo, hein. A sua galera me esculachou, maluco. Ele falou assim, calma aí rapidinho. Eu sei que essa pessoa saiu, foi lá dentro, daqui a pouco ele voltou, falou assim, neguinho, vem cá, vamos ali. Ó, gente, eu vou falar aqui, mas fica na moral, valeu? Eu fui mestre de capoeira há muitos anos, e o meu apelido era Caixote. Aí ele falou assim, Caixote, cheguei. Aí eu fui lá dentro, eu falei, pô, irmão, apelido? Eu falei, eu sou um pastor, rapaz. Ei, porque eles diziam que era pequenininho e quadrado, né? Aí, Júnior é o que, Júnior? Júnior é um bag, é grandão. Aí, olha só, eu fui com ele numa sala, quando eu cheguei lá, um juiz, novinho, o cara olhou para mim e falou assim, você que é o pastor Enéas? Eu falei, não parece, né, excelência? Ele, não parece. Ele falou assim, rapaz, o doutor fulano aqui, sabe que ele é promotor, né? Eu falei, sei sim, senhor. Ele falou assim, você sabe que o papel do promotor é acusar, né? Eu falei, sei sim, senhor. Eu também estudei, né, excelência? Conheço, né? Ele falou assim, rapaz, doutor, e aí? O doutor falou assim, rapaz, por mim você pode rasgar isso aí, arquivar. Gente, eu tenho o documento na minha casa. Eu tenho, está guardado na minha casa. Eu sei lá, vai que os caras viravam a cabeça aí, né? Ele falou assim, olha, Enéas, você é crente? Eu falei, sou. Ele, de verdade? Eu falei, excelência, eu no momento estou com um pouco de raiva. Eu não minto não, querido, falo mesmo. Eu sou ser humano assim como você. Você nunca sente raiva não? Ó, que bom, você é santo, né? Eu sinto raiva mesmo, às vezes dá vontade de sair quebrando tudo, jogando tudo em todo mundo, mas não pode, né?
A Bíblia diz que ele tem que se dominar. Eu falei assim: excelência, eu estou com uma raiva. Ele falou assim: então faz o seguinte, já que você é pastor, você é crente, eu vou te dar duas opções. A primeira, ou você reza por essas pessoas, ou você faz o seguinte: sai daqui e arrebenta eles no pau, e a gente vai fazer de conta que nada aconteceu. Eu falei: tá aí, eu gostei da segunda, doutor. Só que tem um porém. Quem são essas pessoas? Ele falou assim: volta daqui a 15 dias que eu vou pedir a quebra do sigilo judiciário. Só que é o seguinte, gente, quem entende de lei sabe, quando você faz uma denúncia, a denúncia da instituição para fora, ela é anônima. Mas para que a sua denúncia possa valer, para que ela seja autenticada, você tem que se identificar. Tem a ver com o que eu estou pregando, presta bem atenção. Eu entendo de lei, tá? Quando eu fiz a minha provinha lá para juiz de paz e passei, a gente estuda lei. Eu falei: fechou então, excelência. Fechou. Ele falou assim: me dá 15 dias e volta aqui no fórum. 15 dias depois eu voltei no fórum de Rio das Ostras. Pasmem vocês ou não, 4 pastores da cidade de Rio das Ostras. E eu falo sem... E o interessante é que as mesmas pessoas depois mandaram ir lá me sacudir. E estava eu e quem? Juju de novo. Essa menina é meu pezinho de coelho. Estava eu e Júlia varrendo a escada. Os caras chegaram e falaram: rapaz, deixa esse cara. Rapaz, esse aí cuidou do meu pai na casa de recuperação em 2007. Não, pastor, tá de boa. Só fica esperto. Que foi? Pior que a minha vida estava valendo nada naquela época, 5 mil reais. Eu falei: que desgraça é essa, velho? Você não dá entrada num carro com 5 mil reais? Eu sei que foi um culto terrível. Mas por que eu estou te falando isso? Porque quando as pessoas não encontram, elas tentam inventar. Mas nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Mas você precisa estar muito posicionado, muito convicto de quem você é. Você pode errar? Pode errar. Agora, pior do que errar é querer subestimar a soberania e o poder de Deus e enterrar, porque quando você não confessa, Deus revela. Agora esses homens falaram: olha, Jesus, a lei de Moisés nos diz que a tal tem que ser, mas para aí, nós lemos aqui que o adultério, para ser caracterizado, depende da presença de um homem e de uma mulher, e só tinha uma mulher. Só que a Bíblia diz, volta lá, Gabriel, no texto de João capítulo 8, por favor. João capítulo 8. A Bíblia diz que Jesus percebeu que eles começaram a insistir muito. Ou seja, Jesus não deu muita ideia. E como eles insistiram muito, Jesus fez uma pergunta. Escrevendo na terra, ele falou assim: quem dentre vocês não tem pecado, atire a primeira. Porque bastava uma primeira, querido. Agora vamos entender dentro da cultura. Gabriel, rapidamente, porque a hora está avançada, mas é uma palavra poderosa. Bota Levítico capítulo 23 para mim. E eu vou beber Monster sem açúcar do pastor Júnior. Juninho, eu amei, mas eu estou com 2 packs lá em casa que eles estão cheios de açúcar. E está escrito assim, ó: adicionado açúcar. Alto índice. Ei, 23, bota aí versículo 33. Só para o povo entender. O Senhor disse a Moisés: olha onde eles estavam se baseando, hein, pastores. Diga o seguinte aos israelitas: no 15º dia deste 7º mês, começa a festa das cabanas do Senhor, que dura 7. Pastora Vivi, a senhora que guarda as festas, presta atenção, a senhora vai concordar comigo. No primeiro dia haverá reunião sagrada, não realizem trabalho algum. Durante 7 dias apresentem ofertas preparadas no fogo ao Senhor. No 8º dia façam uma reunião sagrada e apresentem uma oferta preparada no fogo ao Senhor. É uma assembleia, não realizem trabalho. Gabriel, nós lemos João capítulo 8, não foi? Você pode botar João capítulo 7, versículo 37?
último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, vem a mim e aí o texto decorre. Aí bota lá no livro que nós lemos. Por que eu quero que você entenda isso? Jesus, como um bom judeu, ele sabia que ele deveria, nesse período do ano, estar onde ele estava, no templo. Era o último dia da festa dos tabernáculos. E na festa dos tabernáculos, segundo a Shemini Atzerê, é considerado, Douglas, você que é estudante da palavra, o dia da santa convocação. Shemini Atzerê, o dia da santa e sagrada convocação. Que dia é esse, evangelista Sandro? É o dia, pastores, em que todos os homens deveriam estar dentro do templo. O dia, Rafa, que nenhum dos homens poderia estar fora do templo. Eles deveriam estar? Eles deveriam estar? Então, quando eles apresentam aquela mulher, buscando um respaldo para matar Jesus, Jesus é judeu, querido. Judeu não julga judeu. Já começa por aí. Só o crente que gosta de esculachar o irmão. Quer que eu te prove? João 18:31. João 18:31. Vocês estão conseguindo anotar a referência aí? Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de nós, porém. Olha eles respondendo. Quem? Os fariseus. Nós, porém, não temos permissão para executar ninguém. Protestaram os Você consegue entender? Jesus estava sentado ali agora, evangelista Tiago, evangelista Lília. Os fariseus, os doutores da lei, pastora Priscila, vieram falar assim: olha, a lei diz que ela tem que ser. Jesus falou assim: olha, quem não tiver pecado, por quê? Jesus não falou assim: olha, quem nunca adulterou. Jesus falou quem nunca pecou. Sabe por quê? Porque talvez ali, Alexandre, nenhum deles houvesse adulterado, mas todos estavam em pecado. Por quê? Porque eles estavam num lugar onde eles não deveriam estar, fazendo o que eles não deveriam fazer, porque eles não tinham moral nem ética para acusar ninguém que seja do mesmo. Eles foram duplamente condenados. Primeiro, estavam condenando uma mulher do próprio povo. E segundo, eles não estavam posicionados onde deveriam estar. Porque eu provei para vocês na Bíblia, era o último dia da festa e Jesus estava lá. E a Bíblia faz questão, Mateuzinho, de dizer que era o último dia da festa e Jesus estava lá. E Jesus ainda disse assim: olha, quem tiver sede, vem e vocês vão entender por quê. Agora ele fala assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Por quê? Porque existe uma lei, eu anotei aqui, na Mishaná, que é a Torá verbalizada. Ela diz que dentro de qualquer delito, qual dos senhores viu a mulher? Alguém tem que ser. Foi. Então, o fariseu chefe, de frente para lá. A Mishaná, que é a Torá oral revelada, ela diz que qualquer pessoa que for a primeira a chegar em uma situação de delito tem que se comprometer com a verdade e se tornar responsável por aquilo que viu. Você consegue entender? Pode voltar lá, Gabriel. Que Jesus fala assim: quem não tem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Por quê? Porque a pessoa que chegou, evangelista Álvaro, e viu, ela se torna responsável por aquilo que julga. Você consegue entender a seriedade de levantar um falso testemunho, ou caluniar alguém, ou querer julgar alguém se você não tem? Eu não gosto de usar essa palavra não, mas você não tem culhão para assumir aquilo que você está falando, então fica com a sua boca fechada. Porque esse negócio, olha, eu soube, mas deixa quieto, não fala que fui eu não. Então não abre sua boca não, sabe por quê? Porque você está emprestando sua boca para Satanás, isso é fofoca. Se você não for homem e mulher para assumir aquilo que você está falando, aqui a gente trabalha com nome. Quem falou? Foi a Dani.
Quem falou? Pastora vovó. Quem falou? Apóstolo Enéas. Porque ou você é homem e mulher para assumir a porcaria que você fala, ou então você não fala porcaria nenhuma. Porque tem um bocado de fofoqueiro incubado aqui que fala assim: não, mas eu não quero que saiba que fui eu. Vai se lascar no quinto do inferno, fofoqueiro do cabrunco, filho do Satanás. E é crente que conhece a Bíblia, fofoqueiro, mandado pelo Satanás. Quem está falando sou eu. Se tiver alguma dúvida, me procura. Não sai por aí burburando. Aí você viu o que o apóstolo falou? Falei mesmo. É indireta não. Se você está aqui, coube para você, é direta. É para você. Toma vergonha no centro da sua cara. Se posiciona para que Jesus mude a sua história. Eu estou por aqui, de crente mimizento. E aí depois sai. Aí porque a igreja, porque a noiva feriu. A noiva não fere ninguém não, rapaz. As pessoas que chegam aqui cheias de mazela e acham que a igreja tem que se adaptar. Eu toma vergonha no centro da sua cara. Quem limpa as suas cagadas é você, rapaz. Vou falar mesmo. Falo mesmo. Mas não fala nada não. Eu quero saber quem aqui já passou naquele gabinete com o Dani e comigo e falou assim: filho, aqui é nome. Quem falou? Porque se não der nome, eu não levo em consideração. Porque isso é calúnia, isso é fofoca. Eu não estou falando lá fora, não estou falando que no Vinho Novo está cheio de gente assim. Covarde, frouxo. Mas está na Bíblia, faz parte. E só que Jesus sabia que judeu não julga. Aí Jesus falou assim: irmão, se você não tem condição de assumir, por quê? Porque a Bíblia diz que foi a consciência deles. Sim ou não, gente? Foi a consciência deles que os acusou. Não foi Jesus não, sabe por quê? Eles sabiam que estava errado. Primeiro, era o dia da santa convocação. Eles tinham que estar onde? No templo. E aonde que eles estavam? Fora. E outra, arrastando aqui, a mulher falou: vai embora, vem aqui, abaixa aí. Foi ela, Jesus, foi ela. Mas olha só, está faltando peça nesse quebra-cabeça. Não existe sentença sem nexo de prova. Querido, se você não tem certeza, não porque me disseram. Olha, eu tenho uma raiva desse negócio de me disseram. A Bíblia diz que mentiroso, fofoqueiro não vai entrar não, vai tudo pro lago de fogo, enxofre. Filho do Satanás. Só tem um momento que Satanás é pai, quando fala dos meninos dele que pega mentira. Se você é mentiroso, querido, você é filho do diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. E é mentirinha pequena, é mentirinha grande. Eu já fui filho do cabrunco durante muitos anos. Eu era mitomaníaco. O que é um mitomaníaco? Ele cria, acredita no que cria e divulga aquilo que criou como verdade. Hoje eu mandei uma mensagem para minha irmã, falei assim: Arinete morreu quando mesmo? Tem 35 anos. Não sei quantos anos. Arinete é minha mãe biológica. Eu falei: rapaz, depois que ela morreu, eu já matei ela mais de 50 vezes, que ela já estava morta mesmo. Vai faltar aula. Aí chegava e falava: não, mamãe morreu. Aí chorava, os caras liberam. Para fazer, não, mamãe morreu, coitado da bicha, a bicha tinha morrido há muito tempo. Eu falei: pode morrer, essa aí pode morrer, já está morta. Presta bem atenção, todo mentiroso é filho do diabo. Foi a consciência que... Mas aí Jesus falou assim: olha, quem é o cara que vai assumir o que está falando aí? Por quê? Porque da mesma maneira que a lei de Moisés manda apedrejar quem foi pego em adultério, a Torá também diz que no dia da santa convocação, se você estiver fora da presença, você é tão pecador quanto aquele que você julga. Então deixa eu falar uma coisa para você: se você está tendo tempo para julgar o seu irmão, significa que você está fora da presença. Porque quem está envolvido na presença não tem tempo para estar julgando ninguém, para estar fofocando de ninguém, para estar... E outra,
Quando você empresta, mas eu não falei nada. Não falou, Marta. Mas a pessoa, quando empresta o ouvido para o fofoqueiro, potencializa a fofoca. Gente, é só para a gente orar. Vamos orar. Qual é o motivo da oração? Nem é para orar, pastor Rafael. É para falar mal da sua vida. Não, porque o pastor Rafael, ele está gordo e a gente precisa orar por ele. Porque não, querido. É só para ter oportunidade de falar do irmão. Corre desses aí, hein? Porque quem é intercessor, ele ora sem precisar falar nada com ninguém. Ele fala com a pessoa certa, que é Deus. Jesus falou assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Só que a Bíblia diz que do mais velho ao mais novo, as pedras foram sendo lançadas ao chão. Pode ir embora. Vaza, irmão. Não tem como. Joga mesmo, Farica, amor. Joga as pedras fora, pode jogar. Aí, você veio para me acusar, né? Mas é zero açúcar aqui, doutor. Brincadeiras à parte, querido. Jesus, ele não fazia parte do sinédrio. Ele não era doutor da lei. Mas ele sabia que judeu não julgava judeu. Eu te provei lá no texto. Só que João 7,37. Volta lá para nós irmos embora. Vou ler só mais 2 versículos. A Bíblia diz que no último e mais importante dia da festa, Jesus se levanta, vira para eles: eita Jesus, que água foi essa, mano? Que água foi essa, Jesus? Deu cãibra, né, meu filho? Junta aí, Bahia, firma, rapaz, Bahia, olha, Bahia, você não riu dele não, né? Olha, Jesus, eu acho que ela riu, hein? Que isso, Jesus? Se você pode, eu também posso. Ei! Era o último e mais importante dia. Jesus se levanta e diz: quem tem sede, vem a mim e beba de graça da água da vida. Só que agora Jesus olha para essa mulher e fala assim: filha, onde estão os teus acusadores? Foram embora? Ela falou sim. Ele falou assim: vai e abandona o pecado, só mete o pé. Mas interessante, só para ser redimido, vai, de novo, abaixa. Abaixa, pastor. Eixa. A Bíblia diz que em tudo isso Jesus estava escrevendo. Você quer saber o que Jesus estava escrevendo? Talvez você já leu esse texto a vida toda e não descobriu. Eu descobri. Eu vou compartilhar com você. Eu sou desse. Dou nome, versículo, sobrenome, endereço. O louvor pode se preparar. O que acontece, gente? Quando aqueles homens começaram a acusar aquela mulher, Jesus, a Bíblia diz que ele começa a escrever no chão. Por quê? Primeiro, nós vemos lá, evangelista Tiago, que era a festa dos tabernáculos e ninguém poderia fazer nada. Nada é nada mesmo. E uma das principais profissões naquela época era escrever. Mas a Bíblia diz que Jesus estava escrevendo Escrever no chão faz parte da cultura semita. E quando os judeus viam um semita escrevendo no chão, eles estavam deixando uma palavra efêmera. E a pastora Jennifer falou: o que é uma palavra efêmera? Passageira, é rápido, é algo que não tem raiz, que não tem substância. Quantos querem saber o que Jesus estava escrevendo no chão? Quer mesmo? Eu sei que tem gente duvidando de mim, eu vou provar para você. E domingo eu termino. Biel, Jeremias capítulo 17, versículo 13. Por quê? Presta bem atenção. Jesus estava escrevendo no chão e era uma cultura semita. E a cultura semita, quando os homens escreviam no chão, é como se eles estivessem dizendo assim: olha, o seu nome não será escrito no livro da vida. Jeremias capítulo 17, versículo 13. Olha o que a Bíblia diz: ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão. Todos os que te abandonarem sofrerão. Aqueles que se desviarem de ti terão o seu nome escrito. Terão o seu nome escrito. Pois
Pois ninguém entendeu nada? João 7,37, Jesus levanta no último dia da festa e fala assim: ei, quem tem sede, vem a mim e beba da fonte das águas. Jesus, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo quando ele começa a escrever no chão. Por quê? Porque dentro da cultura daqueles mesmos homens que acusavam aquela mulher, diz que aqueles que abandonarem a fonte das águas terão o nome escrito no pó. Por quê? Porque abandonaram a fonte das... Você acha que Jesus estava escrevendo no chão porque ele não tinha papel e caneta? Pode ficar de pé, pastor Nicolas. Aí sim, baiano. Você tinha que levantar já aqui, ó. Não, no Paranauê. Daqui, ó. O pastor está com 20 anos com a junta toda sem malemolência nenhuma. Ei, vambora, domingo eu termino. Quando aqueles homens foram acusar a mulher, pastor Nicolas, Jesus já deu uma agachadinha daqui, começou aqui, ó. E os caras sabiam por quê? Porque eles eram judeus. Primeiro, estavam fora da posição, tinha que estar no templo adorando, estava perdendo tempo acusando os outros. Segundo, eles sabiam que na tradição semita, escrever no pó, meu filho, significa que o nome está fora do livro da vida. Por quê? Porque abandonou a fonte das águas. Jesus falou assim: vocês estão acusando ela? E vocês que estão rejeitando a mim, a fonte das águas. Bota lá, Biel, Jeremias 17, ele ainda botou assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão. Sabe por quê? A Bíblia diz assim: olha, não julgues para que não sejais, na mesma proporção que te julgarem serão julgados. A nossa Constituição, ela diz: cuidado tu no que julga, para que não se torne réu naquilo que julga. Aí Jesus, olha o profeta lá, ó, foi deixado claro: aqueles que te abandonarem sofrerão, aqueles que se desviarem de ti terão o seu nome escrito. Por quê? Porque abandonaram quem? O Senhor, a fonte. Sabe, querido, Jesus os fazia lembrar, como bons judeus que eles eram, que o pau que dá em Chico dá em Francisco. Vocês estão acusando essa mulher? Ela foi pega em pleno ato adulterando? Vocês têm prova? Não tem prova? Cadê o homem? Tinha que ter um homem aí. Não tem não? Já erraram aí. Segundo, hoje é festa dos tabernáculos, é o dia da santa convocação. Vocês não estão no templo adorando não? Não estão não? Estão aqui de fofoquinha? Erraram de novo. Terceiro, cadê o macho? Cadê o responsável? Quem foi que viu? Ninguém vai assumir não? Porque é sempre assim, né? Filho feio não tem pai, ninguém assume nada, né? Todo mundo, vambora, entra no povo, vambora. Já viu o briga de torcida? Vamos. Alguém que já foi a baile funk de corredor? Baile funk de corredor? Lá do ar, daqui a pouco quando você olha pra trás, cadê a galera? Cheio de crente assim, só faz enxame, vamos, mas na hora ninguém assume nada. Isso é feio. Jesus está te vendo, Ele continua escrevendo na areia. E se você tem negado, se você tem mentido, se você tem acusado, é o mesmo de você negar a fonte das águas. Porque quando você faz a um dos seus irmãos, é como se você estivesse fazendo a ele. Não acuse ninguém, não, levante calúnia, mentira, falsidade contra ninguém. Apóstolo Betão, fique em pé, apóstolo Betão, homem de Deus, vira de lá, de frente para lá. Apóstolo Betão, esses dias, senta Betão, pode sentar. Betão e eu nos conhecemos há anos. Me chamou aqui e falou assim: olha,
Determinado pastor me ligou, mandou tomar cuidado com você e cancelou algumas agendas minhas, porque ele disse que eu estou caminhando do seu lado, e falou que é para eu procurar o pastor fulano de tal e o pastor fulano de tal, que eles vão dizer quem é você. Tem o que, uns 2 meses ou 1 mês isso? Fala assim: e aí, apóstolo, o que é que você fez? Os mais antigos conhecem, ó. Caguei. Mas vocês sabem de quem que nós estamos falando? De pastores. Por favor, eu não quero crente do Vinho Novo fazendo isso não. Isso é feio. Vocês acham que eles estão falando de mim? Eu não me represento não, gente. Eu não tenho nada para defender. Não tem moral, não tem nada para defender. E aí eles não pensam assim: poxa, não é do Enéas que eu estou falando. Cuidado, Jesus está vendo. Quando você faz isso com um irmãozinho seu, é como se você fizesse Jesus, e ele continua sendo o mesmo. Se coloca de pé. Domingo eu termino. Pode apagar a luz aí, Pedro. Mas eu quero dizer para você que foi por você, querido, foi por amor. Em suma, qual é o resumo? Qual é a conclusão, o resumo da ópera? É que Jesus, ele continua revogando, pleiteando a sua causa. Nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Ainda que eles tentem usar a lei, eles correm o risco de serem julgados, porque chegou o tempo da justiça e do juízo de Deus. Mas eu quero que você entenda que o Espírito Santo manda eu te dizer nessa noite: a cédula de dívida que foi escrita contra a sua vida, ela foi cancelada na cruz. Eu quero orar por pessoas aqui nessa noite, e eu sei que tem. Se você não quiser vir, não tem problema, mas eu preciso fazer o que o Espírito Santo me falou. Eu quero que você venha aqui na frente, você que está se sentindo indigno, injusto, incapaz, não merecedor, você que tem sofrido calúnia, difamação, eu quero orar pela sua vida. É sobre isso que eu estou falando, querido. Ó, não precisa ficar com vergonha não, porque se você continuar com vergonha, querido, como é que ele vai pleitear a sua causa? Advogado, para te defender, ele precisa conhecer a sua história. Você precisa falar a sua história. Estou falando de mim, pastor. Não, porque eu vivo o que eu prego. Não, beleza, eu viver o que eu prego, eu estou pregando a palavra. Agora eu quero ver pregar o que eu vivo, que é diferente, é expor a minha vida no altar. Gente, o dia que alguém chegar para você para falar mal de mim, não precisa me defender. Falar mal do Vinho Novo, não precisa defender Vinho Novo, porque isso aqui é uma nomenclatura institucional. Eu não estou falando de organização institucional, estou falando de organismo vivo, a igreja. A igreja tem dono de Jesus. Quando as pessoas se levantam contra você, não é contra você, é contra ele. Agora aqui, eu vou orar para que Deus trabalhe na sua vida como tem trabalhado na minha, tá bom? Tem uns anjos Highlander aí, poderosos. 2010, eu e Dani éramos pastores da Assembleia de Deus do campo de São Cristóvão. E para sermos excluídos de uma maneira mais tranquila da igreja Assembleia de Deus, nos mandaram pastorear uma igreja batista. Foi onde eu conheci o Denis. Levanta a mão aí, Denis. Denis, Batista, Denis. Foi onde Dani foi também consagrada pastora. E uma vez, André, os caras começaram a meter o pau, uma fofocada lá no meio da igreja. Não foi nem comigo não. Eu falei assim: Marta, olha, do altar, falei assim: a partir de hoje, o crente dessa igreja que estiver fazendo fofoca,
vai ficar sem dente. Passou uns dias, a diaconisa Danizinha, não foi ela não, ela está aqui não, me chamou e falou assim: pai, pelo amor de Deus. Eu falei: o que foi? Retira essa palavra. Falei: por quê? Sabe a irmã fulano de tal? Eu falei: sei. Ela teve um problema na gengiva, caíram todos os dentes. Ela está falando assim. Eu falei: então foi ela fofoqueira. Vocês acreditam? Tadinha, ela colocou as dentaduras depois, mas ela foi lá na igreja, pediu perdão, se reconciliou comigo, não, com o corpo. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, olha aqui para mim. Quem estiver falando mal de vocês, vocês têm que estar posturados. Não vai ter dente na boca para mastigar carne, não. Vai receber um box do céu, porque a cédula de dívida que havia sido escrita contra vocês foi rasgada. Alguém pode me arrumar um pedaço de papel aí? Papel? Ih, rapaz, tem uma conta aqui no chão. De quem é essa conta? Está repreendido a poder no sangue de Jesus. Irmão, faz favor, vem cá. Vem cá. Lê aqui, está em nome de quem essa conta? Aonde aqui? Aqui em cima, aqui, ó. Parei. Tadinho. Você sabe, tá com a vista boa? Lê, tá em nome de quem essa conta? Enéas de Oliveira Gonçalves. Não, lê direito. Enéas de Oliveira Gonçalves. Meu Deus! Tá no meu nome. Enéas de Oliveira Gonçalves. Sou eu, pastor Vivi. Não, aplaude direito, eu quero nem saber. É lógico que eu não rasguei nem um QR Code, nem um código de barra, né? Que tem que ser paga. O código de barra e o QR Code tá aqui. Pastor Nicolas, misericórdia, irmão. Mas isso é pra gente ter autenticidade. Tá aqui, ó, a cédula da dívida, ó, tá no meu nome, é conta da igreja. É luz. Tá rasgada. Então eu quero profetizar que tudo aquilo que veio para condenar você está sendo cancelado. Isso aqui pode ir para a mão da pastora Thalita ou da pastora Júlia, tá? Contas a pagar. Eu quero profetizar que assim como eu rasguei essa célula de dívida no meu nome, os céus estão rasgando. Deus é bom para mim até nisso, tá vendo? Eu quero orar. A hora avançou. E aí o Senhor começa a adorar. Pai, eu quero nesse momento te louvar pela vida da tua igreja. A tua palavra diz que o escrito de dívida contra nós foi anulado na cruz. E pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, derramado naquela cruz, toda palavra de acusação, toda calúnia, difamação, mentira, inverdade contra os teus filhos cairá por terra nessa noite. Eu quero clamar, ó Deus, pela retirada do fardo dos ombros dos teus filhos. E assim como foi com aquela mulher, não envergonharão a tua igreja os acusadores que sem causa têm se levantado. Eu profetizo que mesmo aqueles que usam a lei para condenar os homens, não terão causas a condenarem, porque a mesma lei revogou a sentença de dívida que havia sido estabelecida sobre a sua igreja. Eu peço, Pai, retire a vergonha, retire a humilhação, livra os teus filhos de qualquer tipo de constrangimento público, seja qual for, uma falência financeira, espiritual, ministerial, familiar, sentimental, a saúde.
Meu Deus, com certeza, o Senhor não é um Deus que permite enfermidade no corpo de nenhum de nós. Mas a tua palavra diz que o nome de Jesus tem poder para curar. Então, seja qual for a área física dos teus filhos que se encontram enfermas, fragilizadas, sejam curadas nesse momento pelo poder do nome de Jesus. A cédula que era escrita contra nós foi rasgada na cruz. O nome judeu viu a sede que eu quero abençoar a vida dos teus filhos mim, com um término de semana poderoso, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, querido, poderosamente. Aplaude a Jesus bem forte aí. Não saia sem dar um abraço no seu irmão. Vai, a cédula da dívida foi rasgada. Você é livre, não há pecado, não há condenação. beber, pois tem